Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma entrevistas e hoje trazendo para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo, o chefe de cozinha Lucas Pressas. Ele que é dono do restaurante de Luca lá em Salvador. Ele tem mais dois estabelecimentos também, que é o de Luca Pizzaria. Boa noite a todos que já estão entrando aí. Mais uma Entrevistas no Divã. Hoje todo mundo com papel e caneta na mão para anotar as receitas que vão ser colocadas aqui. O Lucas vai estar passando para a gente como fazer as massas, né? Ele que é dono do restaurante de Lucas em Salvador, também do de Lucas Pizzaria e do Comidas de Varanda, né? Ele vai estar aqui ensinando para a gente como é que se faz massas. E eu vou anexar, daqui a pouco eu já vou estar convidando o Lucas para estar aqui conosco, para fazer a apresentação deles. Lembrando a todos que o Entrevistas, ele também tem um Entrevistas no Divã, que acontece a cada 15 dias. E o nosso próximo tema, que é o com o psicanalista Marcos Souza, que acabou de entrar aí. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. E vamos estar na próxima live, no Entrevistas no Divã. Vamos estar falando sobre linguagem corporal e a arte da sedução. Então não perca, será uma live maravilhosa e conto com a presença de todos vocês. Já vou estar chamando o Lucas, né, que o Lucas já entrou aqui conosco. Está chamando o também. Oi, Bia. Oi, Verônica, Renata, né, Buba Mello, Marquinhos Nascimento, sempre aqui conosco. Oi, boa noite. O Lucas, gente, Boa noite. O Lucas apareceu. Esse é o nosso convidado de hoje, o Lucas Pressas, nosso chefe de cozinha, onde vai estar ensinando aqui para a gente a fazer massas, né, Lucas? Exatamente. Já está entrando muita gente aqui, Lucas, a Tereza, oi Tereza, Marquinhos, Buba, todo mundo entrando, Ana, Flávio, todo mundo entrando aqui conosco. Eu vou apresentar o Lucas. Gente, o Lucas, ele é um autodidata. O Lucas, ele aprendeu a fazer massas por amor, é apaixonado pelo que faz. Fundador dos restaurantes de Luca Pizzaria e Comidas de Varanda, que é um bar cultural. O Lucas é um autodidata e tudo o que aprendeu foi fazendo, experimentando e tudo foi dando certo, né, Lucas? Existe alguma influência familiar, Lucas? Quer dar boa noite para todo mundo aí? Já está entrando muita gente. Ingrid Presses, Gustavo, Eliane Brito, está todo mundo aqui conosco. Vamos lá, boa Pode noite falar com aí. todo mundo, dar boa noite. Tá me ouvindo bem? Cíntia, tá me ouvindo bem? Cíntia, tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Márcia Pérez Pronto. entrando. Boa noite a todos aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massa artesanal, dá para fazer em casa, termina sendo a diversão, é algo bem leve, bem bacana. Na verdade, sou um autodidata, apaixonado pelo que eu faço, sim. Adoro a cozinha artesanal, adoro transformar o produto, evitar o comprar pronto. Isso traz a personalidade para a O cozinha, áudio está um né? pouquinho baixo, Lucas. Eu não sei se só sou eu que estou ouvindo baixo. Gente, como é que está o áudio aí? O meu, do Lucas, a imagem. Baixo? Porque eu estou te vendo bem, mas eu estou ouvindo baixinho. Tá me ouvindo, Lucas? Tá melhor o áudio aí? As pessoas estão ouvindo bem? Alguém pode responder se está ouvindo bem aí? Tá um pouco, ele está dizendo que está um pouco baixo. O Gustavo, que entrou aí. Tá baixo. A Eliana está dizendo que tá baixo. O meu áudio tá baixo ou o de Lucas, gente? O de Lucas. O teu Lucas, tá baixo o Eu teu áudio. vou trocar só o equipamento aqui para poder ver se melhora para vocês aqui. Só um minutinho, me dê só um minutinho que eu vou Tá, ele trocar disse aqui. que melhorou. O psicanalista Marcos Souza está dizendo que melhorou o áudio. Melhorou? Vitória entrou, Damiana entrou, grande Damiana aí, grande produtora cultural, minha amiga, onde está sempre também fazendo lives, todos os Ó, estão dias, falando aí, maior ouvindo sucesso. bem, melhorou, então acho que o áudio agora tá rolando, né? Então vamos dar continuidade Tá aí. um pouco baixo ainda, mas vai lá. Fala mais alto.
Melhorou, Eliana está dizendo que melhorou. Tá bom, Márcia está dizendo que tá bom. Pronto, Todo mundo tá Gustavo dizendo que também melhorou. melhorou. Acho que Joia, melhorou para todo mundo joia. aí. Tá ficando bom o áudio agora aí. Vamos nessa. Melhorou. Pronto, pronto. É, Professor Então Carlos é isso. França, oi, entrou aí. Deixa eu só repetir, voltar ao que Pode falou, falar. né? Porque assim, sou autodidata, apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pela cozinha artesanal. Eu adoro transformar o ingrediente. Eu gosto da compra da matéria-prima. Eu não gosto de comprar a massa pronta, o molho pronto, nada disso. Eu gosto de transformar, que traz uma personalidade, né, para cada um. A gente vai falar um Uhum. pouco hoje sobre as massas artesanais, sobre fazer à mão mesmo, sobre o cardápio feito à mão, sobre o que é um pouco do de Luca, o que é um pouco da gastronomia. E vamos dar continuidade aí. Então, gente, Karina entrou, minha irmã. Jonathan, um grande amigo meu, grande professor de passarela, está aqui conosco. Lucas, antes de começar, me diga uma coisa: existe alguma influência familiar na arte de cozinhar? Não, Ou é não nato de diria que você tem, não. mesmo? Não sei se é nato de mim ou se ninguém se despertou isso, porque assim, eu sou da minha família, o que está na gastronomia, acho que é só minha geração agora. Ninguém anterior tá na gastronomia, ninguém é chefe, não tenho ninguém na família que está na área, que seja atuante da área. Entendi. Então vamos começar, Lucas, a brincar com as massas? Vamos começar a fazer mágica? Quer Vamos falar sim. mais alguma coisa? Instituto Resiliência entrando aí, Cris Portilho, minha amiga, Tony Bahia, muita gente aqui, viu, Lucas? Damiana já Coisa está boa. perguntando. Oi, o que você acha dessa nova safra de chefes que está surgindo aí? Ela está te perguntando. Damiana, grande É, produtora cultural. Na verdade, eu acho que não é uma safra de chefes, né? Eu acho que a gastronomia está sendo enxergada de outra forma. Ela está abrindo outros caminhos, então assim, vem novas percepções, vem novas personalidades, vem novos conhecimentos, novas técnicas, muita gente trazendo isso, então assim, termina que vai misturando o talento, as técnicas, o gosto de cada um pela gastronomia e vem essa nova safra chamada aí, né? Sim, respondido para a Dami. Então vamos começar, né? Vamos começar a fazer as massas. Nós não temos tanto tempo assim, mas vai dar para É, fazer na muita coisa verdade, legal. na verdade, eu queria falar sobre massa. Deixa eu só dar um ajustzinho. Vocês conseguem ver o equipamento aqui embaixo? Nós vamos fazer o quê Aqui. primeiro, Lucas? Pronto. Eu vou falar um pouquinho sobre a massa artesanal, sobre o que é, né? Sim, Que no de Luca a gente trabalha com o nosso cardápio todo feito à mão, onde eu sou chefe de Luca Salvador. E nada mais é uma mistura de ingredientes, onde a gente consegue, com farinha e ovo, fazer todo o talharinho, né? E eu vou trazer para vocês que vocês podem fazer isso em casa, vocês podem brincar com as crianças, podem fazer. Eu já deixei uma parte pronta aqui, né? Eu tenho uma joia. massa de preparo. Eu vou passar a receita dessa massa aqui que vocês estão vendo, que é uma massa bem levinha, bem tranquila, ela não é pegajosa. Nada mais é do que... Essa massa é de pão, Lucas? Não, essa massa é para fazer o talharim. A gente faz toda essa O variedade que nós talharim. temos aqui, né? Sim, Talharim, ela faz o ragnete, ela faz um ravioli, ela faz um rondelli, isso que é bacana. Com a maquininha dessa sim. que você consegue hoje aqui, a máquina caseira, a gente consegue tirar os acoplamentos, onde a gente faz vários cortes. Então, assim, com a mesma base de massa, isso é uma massa base, né? Para se fazer Sim. massa artesanal, onde a gente consegue fazer ravioli, canelones, lasanha, talharim, consegue fazer fettuccine, consegue fazer um ragnete, consegue fazer um espaguete, um linguine, com a mesma base de massa. Com essa mesma base de massa, a gente consegue trazer ela com sabor, trazer ela com espinafre, cenoura, beterraba, Misturinhas. cacau. Consegue fazer qualquer coisa, qualquer transformação com ela. É uma massa base. Eu uso nela, para cada ovo, para cada 100 gramas de farinha, eu uso um ovo. E eu complemento com um pouco de água, dependendo da marca da farinha. Porque de farinha para farinha, ela suporta ou não a absorção de líquido maior. Me Então, diga assim, uma isso vai coisa, depender. Lucas. Temos perguntas aqui, tá? Vamos lá. O Jonathan é daí de Salvador. O Jonathan está perguntando: deve ou não se deve lavar a massa após o cozimento? O famoso choque Não, térmico. não se lava a massa, porque você tira o amido dela e é o que você faz ela ficar quebradiça. Isso Olha aí. acontece muito em massas extrusadas, que são essas massas que a gente encontra no mercado,
que é um fusilli, eu vou dar um exemplo de um penne. Você já deve ter cozinhado um penne em casa, que quando você lava ele, ele abre, né? Ele começa a Isso. ficar Já quebradiço. aconteceu comigo. Já Isso é aconteceu. porque ele perdeu o amido, ele foi lavado demais. O amido é quem dá proteção, é quem dá resistência da massa também. Então você termina que você Interessante. tira essa resistência da massa do macarrão. Assim, Eu então mesmo não se lavo massa, lava, tá? não, Lavava. não precisa lavar Lavava, não massa, lavo não, mais a partir de agora. não precisa usar óleo no cozimento, é apenas água e sal. Eita. Não Eu tem botava um problema fio de não. azeite. O povo dizia que era para botar um fio de azeite. Na verdade, assim, eu digo para não botar porque assim a massa é um cozimento de absorção, né? Sim. E o óleo ele não vai se misturar com a água. Você tem que absorver o sal, porque ela não leva sal na composição dela, né? Então, assim, quando você Ah, usa tá. o azeite, você corre o risco de um fechamento de poros. Quando você for fazer um salteamento, se for passar no molho, pode ser Hum, que isso impacte a absorção do sabor do molho ou não. Depende tá. da quantidade de gordura que você use. Né? Sim. Então, por isso que eu digo para você não usar o óleo, apenas água e sal. Água fervendo e sal, apenas. E para massa caseira, você vai usar qual tipo de farinha para fazer essa massa aí que você está na mão? Vamos falar um pouco sobre Karina farinha, Souza está dizendo que né? ama massas. Carlos Pessoa está dizendo que está show. Paulo Cerqueira disse que você é o chefe preferido dele aqui. O pessoal está entrando. Ju, Karina, minha irmã, Cris Portilho, Hudson, Michele. Pronto, pode falar. Estamos Existe um interagindo aqui com mito a hoje, galera. né, para massa artesanal, o pessoal pergunta, ah, vamos usar semolina, vamos usar uma farinha italiana 00, vamos usar uma farinha nacional, qual é a grande diferença da farinha de semolina, a farinha 00 e a farinha brasileira tipo 1? Certo. A diferença é que, assim, para massa artesanal, a farinha de semolina fica bem bacana, ela é mais granuladinha, é uma farinha mais amarelada, ela dá uma textura, dá um sabor maior, porque ela é feita de uma outra variação do trigo, né? Sei. Ela é feita de uma variação de um trigo durum. Então, assim, ela não entra como farinha branca normal, ela é uma farinha de semolina. Ela Mas vem a de um gente outro tipo de encontra com trigo. facilidade no supermercado? Encontra Tá. em empórios, supermercado nem tanto, mas nessas delicatessen mais voltadas para área gourmet, né? Você consegue Anota aí, encontrar sim. gente. É. Aqui em Salvador você encontra na Bacia do Pepe, você encontra na Perini, você encontra nessas lojinhas gourmet, essas coisas mais, esses empórios mais focados. E aí Certo. o pessoal fala, ah, então tem que ser uma farinha 00 italiana. Não, o 00 é uma nomenclatura que é usada lá na Europa. Aqui no Brasil, a mesma farinha 00, ela é Hum, chamada de tipo 1. Você tem farinhas 00 boas e tem farinhas 00 ruins. Você tem farinhas hum. tipo 1 boas e tem farinhas tipo 1 ruins. Então, assim, é isso que eu digo. Você consegue fazer uma massa com a farinha mais fraca, uma farinha que não seja tão forte quanto a italiana, consegue. O que vai a diferença é a quantidade de água, de líquido que ela vai conseguir absorver. Então você vai usar Entendi. um pouco de menos líquido, mas você consegue adaptar para poder fazer qualquer massa, né? Então assim, não se Tá. tem isso como se fala, né? Eu vou mostrar Então o tá. funcionamento de uma Farinha, maquininha. água, leva ovos? Leva ovos? Ovos. Para cada 100 gramas de farinha, eu uso um ovo se for a massa manual, para poder ela ficar na textura que você Tá. consiga flexibilizar ela. Depois que a gente misturar todos os Ok. ingredientes, a gente vai simplesmente pegar um disco desse e nós vamos fazer uns cortes, como se fossem fatias de pão, né? Vou mostrar a vocês aqui, como se fossem fatias de pão, para poder facilitar o processo da máquina. E Sim. essa máquina, ela tem a parte de laminação atrás, que é onde a gente vai transformar esse cilindro, nessa massa numa manta, para a gente poder fazer o corte. Porque o que vai diferenciar o tipo de massa longa é o corte que vai dar, que é o cortador. Sim. Então nós vamos fazer aqui agora. Eu vou cilindrar uma massinha para vocês. Lucas, Pode essa conversar maquininha, mais ela é próximo. cara? Ela é fácil de encontrar? Não. Ó, você acha hoje da marca da Marcato, que é da Atlas. Ela pode vir com até 7 cortes ou até 2 cortes. Ela começa em 200 e poucos reais, ela pode terminar em 1.000 e tantos reais. A diferença é a quantidade de cortador. Qualquer maquininha dessa funciona muito semelhante, não precisa ser nada muito caro. É uma maquininha para você se divertir. De vez em quando eu faço massa com meu filho, ele brinca comigo de fazer massa na maquininha em casa. É bem bacana para você poder unir. A cozinha tem disso, né? Ela termina unindo as pessoas, né? E essa pandemia está ajudando muito para isso, né? Então, assim, a gente vai cilindrando aqui, ó. Ela tem uma regulagemzinha que a gente vai afinando. Repare que foi só a mistura da farinha do ovo que saiu, ela vai. De acordo com a umidade que você tenha da sua farinha, você pode Ah, ir, da sua massa, você pode ir jogando um pouquinho de farinha de trigo sim. na massa, só para ela poder não grudar no equipamento. Nada de muita farinha, porque a farinha vai na composição dela, não na hora de Po- cilindrar.
Pode usar farinha Pode de falar. trigo? A Márcia está perguntando, pode usar farinha de trigo sem glúten? Pode sim. Você pode usar farinha de trigo sem glúten, sim. Pronto. Ela vai ficar menos elástica, porque assim, você tem hoje, inclusive se encontra, né? Massas com farinha de arroz, você encontra com tudo isso que são as massas sem glúten. A Urbano fabrica isso, muita gente fabrica isso. Eu não vou saber dizer de imediato qual a quantidade de farinha, a relação de farinha que ela vai ter com uma massa sem glúten. Porque assim, eu não trabalho com produto sem glúten. Uma Hã, vez que a gente manipula o glúten na nossa cozinha, uma vez que a gente faz o produto com glúten, qualquer produto que eu faça na minha cozinha, ele vai conter traços de glúten. Então eu não parto para essa sim, questão para poder não conter uma questão de contaminação. Eu teria que ter uma central de tá, produção diferente, uma saída diferente, então eu não vou saber dizer para ela a quantidade que ela vai usar direto do glúten, né? Então assim, estou afinando certo. a farinha aqui para vocês, a Karina gente vai Menezes entrou, afinar. disse que ama cozinhar, então vou tentar fazer a massa caseira porque é uma delícia. É mesmo, eu já comi as massas de Lucas lá no restaurante e realmente são maravilhosas, viu, gente? O de Além de uma Luca, delícia, ela vai trazer. dá o endereço do de Luca, do restaurante, Lucas. Enquanto Doce. você vai A gente fazendo, hoje vai. tem, nós temos hoje dia de Luca, nós temos 3 unidades. Uma está localizada na Pituba, na rua Minas Gerais. Salvador, viu, gente? A outra está localizada no Rio Vermelho, na Travessa Bartolomeu de Gusmão. Essa casa tem um diferencial das outras porque ela tem pizza. É a única casa da gente que sai pizza. E a gente tem Hum, ela na Barra, no Jardim Brasil, na rua Belo Horizonte. Né? joia. Então, assim, a nossa massa está pronta aqui. Qual vai ser a diferença dessa massa? Repare que ela não quebra, ela é bem resistente, é uma massa mais elástica, eu posso puxar. Tudo isso é o efeito da mistura que a gente faz da ativação. Qual a diferença dessa massa agora para o talharim, para o fettuccine, para o regnete, para o espaguete? Apenas o cortador. Como eu lhe falei, apenas o Hum. cortador da máquina quem vai trazer essa diferença. Deixa eu trazer para vocês aqui. Vocês estão vendo que ele tem uma laminação de um jeito, essa tem de outro, essa aqui a gente consegue fazer. Essa aqui vem padrão na máquina. Quem tiver interesse em comprar uma máquina dessa, ela vem padrão o fettuccine Qual o preço e dessa o máquina, linguine. Lucas? Em torno de preço médio de R$ 350 você compra uma máquina dessa boa já para uso. Essa tem espaguete, aí vai depender do corte que você queira trazer para ela. Dos tipos de Ah, corte tá. de faca que você queira trazer para ela. Né? Certo. Vou fazer um regnetezinho para vocês aqui. Né? A gente vai fazer aqui agora. Jorge Cajueiro entrou, boa noite, parabéns, Cíntia, parabéns ao seu brilhante convidado, Lucas. Muito obrigado. Cadê a massinha? Primeiro você vai afinar a massa, né? Lucas, enquanto você está fazendo, eu vou fazendo Isso. algumas perguntas para você, tá bom? Pode Me diga uma fazer, eu vou coisa, responder, sem problema nenhum. o seu cardápio, ele é todo feito à mão? Sim, no de Luca a gente procura comprar apenas matéria-prima, né? A gente faz todas as nossas Hum, massas, por isso que assim, às vezes a gente tem alguma limitação de massa, vai lá. O principal que a gente hum. pega é o talharim. Eu vou deixar focado mais na máquina aqui para vocês poderem pegar o corte. Né? Vocês vão ver Isso. aqui. Pronto, vou tirar um corte de um espaguete aqui, ó. E, além das suas especialidades de massa, qual é o Ah, carro-chefe de comida em seu restaurante hoje? o carro-chefe da nossa comida hoje, a nossa massa ela leva 90%. O talharim que a gente faz, ela acompanha 90% do nosso cardápio, né? É o espaguetezinho que foi cortado, tá vendo? No corte aqui a gente tem um regnete. Hã. Com essa mesma massa, quando ela tem inteiriça, eu Ai, que consigo legal. fazer um ravioli. Consigo fazer um Hum. ravioli recheado. Manual também, ó, nada de máquina, tá vendo? Um Lucas, o que é o cortadorzinho para poder fazer as regnete? formas. Regnete é o tipo de corte. Ele é mais O que é o larguinho regnete? e ele vem... Regnete. Ah, É essa massa. Ele é mais larguinho e ele vem chanfrado a lateral, tá vendo? ah, Consegue tá. ver? Tá dando para ver. É o tipo do corte. É o tipo do Aham, tô corte. É essa vendo. máquina aqui. É essa máquina aqui. Você perguntou sobre o nosso Hum. carro-chefe, além das massas. Sim, Na sim. verdade, nosso de Luca, hoje a gente trabalha com novos cardápios todo, é massa. A gente só tem um arroz e purê num prato do executivo. O nosso Hum. talharim, ele acompanha todo o cardápio praticamente, e aí a gente tem nhoque, mas assim, de carro-chefe ainda é o nosso filé parmegiana. Parmegiana é indiscutível. Filé parmegiana. Depois vem um prato que eu vou fazer para vocês hoje aqui, que é um pesto de gambari. Uma receitazinha simples, qualquer um
vai conseguir fazer em casa com a massinha. É um prato bem bacana, que é quem concorre com parmegiana. Quem dá trabalho à parmegiana é esse nosso peixe de gâmbaro. E o que está tá. grande sucesso, aproveitando a véspera, estamos na véspera do dia da pizza. Nossa pizza também está bem interessante, é muito bacana. É uma pizza com uma Legal. massa diferenciada, ela tem uma borda mais alta, é uma massa mais de estilo napolitana. É uma massa bem interessante, uma pizza bem interessante. Tá. E o que é que nós vamos fazer com essa massa aí que você cortou? Eu vou trabalhar com talharim com peixe de gambari. Vocês querem Certo. que a gente faça agora o peixe de gambari, para a gente poder Vamos? fazer um pratinho? Vamos fazer. Vamos Me diga lá. uma coisa, qual é o chefe de cozinha hoje que te inspira? Ou não existe? Ou não tem? Existe. Na verdade, assim, eu não tenho um chefe de cozinha que me inspire. Eu já chego para chamar aqui. Eu Olha, a tenho Nani está alguns, entrando aí, o Fábio Mendes está entrando também. Boa noite a eu tenho todos. Eu não alguns que me consigo ler inspiram. todo mundo. Eu gosto muito do Alex Atala, da Bach. Tem vários chefes, na verdade. Eu gosto mais da linha de trabalho, não é um chefe de cozinha. Sim. Eu tenho até chefes locais aqui que não devem ser famosos, não tem essa coisa que o trabalho, você vê que assim, ele tem verdade, ele tem alma no trabalho que faz. É o Gabriel Ponte, do Rangaço aqui de Salvador, que é um rapaz que tem muita alma, muita alma. Tem uma pessoa que, assim, a dedicação dela pela gastronomia, que é a Andrea Torres, professora da UFBA, ela tem uma vontade de trazer para os alunos a percepção da gastronomia. Isso é bem bacana. Na Uhum. verdade, não é bem o trabalho, é o que ele empenha no trabalho, né? Uhum. Isso que dá uma noção. Eu vou dar uma focadinha Lucas, agora. tem Vocês uma conseguem pergunta ver? aqui para você. O Diga. psicanalista Marcos Souza está perguntando: faz suas massas e tem receitas secretas, daquelas que não revelam o segredo para ninguém? Sempre um chefe de cozinha acaba tendo, né? Marcos está perguntando. Eu não adoto essa linha, não. Eu não adoto essa linha, não. Hum, Eu acho que, assim, eu encaro a gastronomia onde o que eu lhe ensinar, o que outro chefe fizer, ou o que eu aprender com o outro, quando você traz a transformação do alimento, da matéria-prima, quando você não compra pronto, você faz, você traz muita personalidade para o prato, traz muita personalidade. Então, o que é que acontece? Termina que cada um vai poder dar seu toque. Ele não vai fazer igual a mim, ele vai fazer melhor, ou ele vai fazer parecido, ele vai fazer, mas não vai fazer igual, porque você tem a personalidade, né? Você tem sim. o toque de trabalho de cada um. Quando você tem a E tem a profissão de questão chefe de dos cozinha. Então, assim, molhos eu não também, né? acredito muito. Tem a Eu não questão acredito, a dos gente vai chegar lá. molhos, Eu que não são acredito. diferentes, Tem, sim. Na verdade, assim, né? na gastronomia a gente adota as técnicas para poder conseguir preservar a cocção dos alimentos, mas cada um vem com seu Sim. toque, cada um vem com sua personalidade, então termina que isso é, não tem por que ter o segredo da gastronomia. Algumas pessoas têm, algumas pessoas acham que não Tem. revela, que ela sabe, só ela que sabe daquilo ali, e na Verdade. verdade eu vou por outra linha. Eu dou receita, não tem Hum. problema nenhum. Convido minha cozinha aberta para qualquer pessoa que quiser ir no restaurante lá conhecer, ver a gente fazer, não tem problema nenhum com isso. Que joia. A Márcia está Vocês conseguem ver? perguntando se a Márcia Ah, está perguntando se com essa massa você também faz o penne. Com essa não, mesma massa você faz o penne. o penne você pode usar essa mesma receita para fazer o penne, da mistura da farinha com ovo, mas as massas curtas elas precisam ser feitas por extrusora, elas não conseguem ser Hum. feitas em cilindro. Ela tem que ser uma máquina que ela vai ser prensada por um laminador, onde vem cortando e ela já cai no formato Ah, das massas curtas, do penne, fusilli, que também tem as massas longas na extrusora. Depende da técnica que use. Mas essa massa pode ser, mas você não consegue fazer na mão. Você vai ter que ter uma máquina para poder fazer na extrusora. pronto. Então Mais tá. alguma pergunta? Ah, por enquanto não. Boa noite, Cândido Ferreira, que está entrando aqui conosco. Minha amiga Valéria Bezerra, grande jornalista, está aqui conosco também. O Nadson Alves. Vélcia, participação de São Paulo, ela está falando aqui, batendo palmas para você, a Vélcia. Bacana. Daniel Cambeses também está aqui dando um alô para você, para nós. Coisa boa. Vocês conseguem ver a panela aí? A gente está focando aí? Porque para mim Não, aparece a não, parte não do dá para comentário ver. aqui. Não Não, dá para então ver, deixa eu só não. baixar um pouquinho aqui. Baixe.
Consegue ver aí agora? Agora sim, agora tá jóia. Eu vou sair um pouco de cena e vou deixar a panela como... O que é que a gente vai usar aqui? Eu vou dar os ingredientes, né? Anota aí, gente. A caneta e o papel na mão, vai anotando. Nel entrou aqui. Boa noite, Nel. Nel, anota aí para você fazer aqui amanhã em casa, tá? Como aqui eu tenho que pular algumas etapas, eu trouxe já o talharim pré-cozido, né? Ele acabou de cozido. Eu tenho um molho pesto. Molho pesto. O meu, eu uso um molho pesto de base. Dependendo do prato que eu vou fazer, eu finalizo ele ou não. Porque o molho pesto... A gente não vê seu rosto, tá, Lucas? Só tá vendo a panela e parte do seu corpo. O molho pesto, mas não tem problema não. Vocês estão me ouvindo bem? O importante é a receita aqui. Tá. O molho pesto ele é feito com azeite, folhas de manjericão, alho e um pecorino romano. Eu faço algumas variações. No camarão, eu tiro a parte e o pinhole, né? Que seria o óleo azenoso. Eu tiro o óleo azenoso, eu trabalho com ele e finalizo com parmesão. Então, assim, nesse molho pesto aqui, nessa base, eu tenho apenas folhas de manjericão, azeite de oliva processado no liquidificador. Agora, eu não uso talos, uso só as folhas. Você vai ter um molho que você pode guardar na geladeira. Bateu aquela pastinha ali, você forra um pouquinho mais de azeite na hora de guardar para poder que ele não escureça, para ele não oxidar. Então, você vai ter um molho tal. Aqui eu tenho filé de camarão, que eu apenas temperei com sal e alho. Né? Nada mais. Filé de camarão. A gente vai fazer o camarão, filé, que a gente vai fazer um prato que é do de Luca. Olha aí quem perguntou da receita, que tem segredo. Acabei de dar uma receita do de Luca aqui agora. Né? Então, revelado aí um dos segredos de prato do de Luca, viu, gente? Eu estou botando um azeite na frigideira, né? O camarão ele já está temperado com 2 dentes de alho e sal. Sim. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selar os camarões. Minha massa já está cozida. Eu vou selar os camarões, né? Deixa eu botar para fritar aqui. A massa cozida só na água e sal, somente. Somente, só na água e sal. Né? O professor Carlos França está perguntando se existe diferença de sabor da massa fresca para aquela do supermercado. Totalmente. Sim, totalmente. Totalmente. Não só sabor, como textura também da massa. Você consegue até encontrar algumas massas artesanais no mercado que já dão uma diferença, mas a massa fresca, sem ser. Você pode secar essa massa, ela já dá uma diferença de textura. Quando você pega ela fresca mesmo, tem quantidade de água, é muito diferente a textura da massa. Assim, eu vou selar os camarões aqui, né? O pessoal está entrando aí. Boa noite, Rose. Grande psicanalista do Instituto Resiliência aqui conosco. Andressa Plínio, boa noite também. Gilson está dizendo que bem na hora da janta, preparando isso. É para dar água na boca mesmo, gente. É para vocês aprenderem a anotar aí e fazer aí amanhã. E aí você colocou o azeite. Azeite, o camarão que já estava no 2 dentes de alho picado, sal, né? Sal eu nunca indico quantidade nas receitas, porque assim, é uma coisa muito particular. Né? Sim. Mas existe uma regrinha de peso, de quantidade de proteína para o sal. Então assim, eu dei uma saladinha no camarão, né? Vocês vão ver como é rápido, tá? Eu já vou entrar com o pesto, né? Esse molho aí, ele é pronto, comprado pronto? Não, ele foi feito. Esse molho é feito ao pesto, porque eu falei que eu bato o azeite com a folha de manjericão. Né? É só o azeite e folha de manjericão, só? A massa já está pronta. Tá. Bom, eu vou anotar a receita porque eu vou atrás dos ingredientes para estar fazendo aqui ainda essa semana. Eu vou passar toda a receita para vocês. Depois eu vou Gente, depois eu vou anotar todos os ingredientes. Viu, Lucas? Eu vou anotar todos os ingredientes e vou botar amanhã no meu history, essa receita. Joia. Outra coisa, gente, o Lucas ele vai sortear uma massa. E vai estar enviando para quem for o ganhador. Mas como vai ser o sorteio? O sorteio vai ser o seguinte: depois da live, vocês vão lá no feed
e deixa um recadinho, porque é dali que eu vou conseguir fazer o sorteio. Entendeu? Deixa qualquer comentário lá. Depois que acabar a live, vocês vão lá nos comentários e deixa qualquer comentário. E dali as pessoas que comentaram, aquelas pessoas vão entrar no sorteio, porque eu só consigo fazer um sorteio dessa maneira, as pessoas deixando um comentário lá, tá certo? Você viu em quanto O tempo a nosso gente prepara sorteio esse vai ser o quê, prato? Lucas? Fala aí pro pessoal. Na verdade, eu vou mandar um kit de massa seca, Menos né? de... Eu vou fazer uma massa seca, né? Nosso prato está pronto aqui, ó. Um peixe de gamberi. A única coisa que eu trago para cá mais dele é o parmesão, que eu falei que eu finalizo no parmesão, né? Parmesãozinho Sim. ralado na hora. Olha, gente, como é fácil e rápido. Muito rápido, O prato está Lucas. pronto. Espera que eu vou mostrar a vocês aqui agora. O pessoal está perguntando aqui se o sorteio é um kit de massa sem glúten. Não tenho condições de fazer sem glúten, porque eu trabalho com... Como eu manipulo a farinha ou glúten na cozinha, possa ser que vai ter contaminação, pode ser não. Com certeza vai ter traço de glúten, eu não consigo fazer massa sem glúten. Entendi, é só Vocês respondendo conseguem aqui. ver o prato aí? Sim, eu estou vendo muito bem. Todo mundo está vendo o prato? Todo mundo consegue enxergar o prato? O Lucas está tá lindo. Me deu fome agora, gente. Em quanto tempo finalizamos esse prato? Olha, pelo que eu contei aqui, foi menos de 6 minutos, foi? Pronto. A cozinha é muito simples, é isso que eu quero dizer a vocês. A cozinha é muito simples, né? As pessoas têm que parar de ter medo de cozinha e arriscar a cozinhar, não. Cozinhar de verdade, assim. Uma das coisas que as pessoas se balançam, que as pessoas têm medo, que eu estou vendo que está acontecendo nessa pandemia, as pessoas estão fazendo muito pão. E muita gente tem medo de pão. Eu mesmo tenho. Pois é, você não tem que ter medo de pão, porque assim, o pão é De um dos fazer alimentos o mais pão, né? antigos. O pessoal faz assim, pão tem que sovar, pão tem que ter a medida certa. Pão não precisa disso. Pão precisa você ter a ativação do glúten nele na farinha, as misturas dos ingredientes e acabou. Assim, antigamente não se tinha medidas, antigamente não se tinha nada disso e se comia pão há muitos anos atrás, né? É um dos Verdade. alimentos mais antigos, então, assim. As pessoas têm que entender que elas têm que preservar. Às vezes na cozinha menos é mais, é um prato aqui que a gente está que não tem essa riqueza de ingredientes nem nada, mas é um dos pratos que é carro-chefe do de Luca. Ele E briga com saborosíssimo, parmegiana. porque eu já comi e eu posso garantir que é O uma peixe de cabra maravilha. você consegue. Então, assim, é um prato que... Com quantos ingredientes a gente fez? Alho, camarão, manjericão, o azeite e a massa. Isso. 5 ingredientes, estamos com o prato feito. Nós temos uma pergunta do professor Carlos França. O professor Carlos França foi meu professor na faculdade. Uma pessoa assim, inteligentíssima, cultíssima. Ele está perguntando que tipo de bebida deve acompanhar as massas. O que é que você sugere como chefe? Existe uma regra, né? Que, assim, questão de harmonização para bebida. Se a gente for falar em algo alcoólico, eu gosto muito de acompanhar com vinho. Né? As massas sempre com vinho. Um prato desse aqui, você pode trabalhar com vinho branco. Tem Deu vinhos pane aqui, tintos voltou. que casam também com camarão, se ele tiver uma baixa... Tem vinhos tintos também que casam com camarão, se ele tiver uma baixa de astringência, para poder não concorrer com um sabor mais suave, ele também desce muito bem. A bebida, eu acho que assim, a harmonização é muito do que te agrada. Claro que tem coisas que fogem à regra. Você não vai pegar um vinho muito fechado, um vinho taná, que é altíssimo em tanino, um vinho com a astringência alta, para poder comer com um prato mais suave, com a lagosta, com camarão, que vai causar um choque. Mas eu acho que é muito mais do que te agrada. Essa regra ela está mais aberta para você poder harmonizar muito mais com o seu paladar. Não aparece o nome, mas uma pessoa está perguntando o seguinte: eu tentei fazer o Levin, e os meus ficaram meio azedos, o sabor. Eu não sei o que é isso. Levin. O Levin é nada mais nada menos do que o Levain, é um fermento natural. Ah, tá. E ele se encontra na cozinha italiana chamado de massa madre, né? O Levain em francês e em brasileiro é o fermento natural. O Levain ele tem a característica mais ácida mesmo. Ele vem inclusive, eu introduzo ele na massa da minha pizza justamente pela acidez que ele ganha. Eu gosto de pães mais ácidos, ele tem um cheiro forte.
As pessoas que fazem a primeira vez, que não conhecem, podem até achar que está estragado, mas não, ele tem essa característica. Eu tenho um levinho aqui na cozinha, que ele é super forte, ele transborda se você não alimentar, que a gente faz pão aqui também. Eu vou pegar para mostrar, não vou conseguir passar o cara aqui, mas assim, se ele tiver com essas bolhas em volta que eu vou mostrar aqui agora, esse aqui é meu levain. Não sei se dá para vocês verem as bolhas que tem no pote, por causa do branco. Dá para ver sim. Pelo menos eu Pronto. estou conseguindo enxergar. Se ele tiver com essas bolhas, a característica do cheiro ácido é muito mais o tempo que ele está da alimentação. Quando você alimenta, esse cheiro mais ácido vai sumir, porque a proporção é menor. E aí, quanto mais tempo ele passa precisando da alimentação, ele vai se tornando mais ácido. Você alimenta novamente e você consegue ter essa variação. Mas ele tem um cheiro mais ácido mesmo, mas o que dá a característica dele, deixa eu tentar focar aqui. Essas bolhas aqui, ó. Se ele tiver esse crescimento, essas bolhas aqui, é porque ele está vivo. Ele está apto para uso. Antes de você usar, o que é que você faz? Você alimenta ele. Se ele dobrar o tamanho, é porque seu fermento ainda está em dia. Seu fermento está válido, ele está rolando. O Antônio Ferreira está falando aqui, este é o meu chefe de cozinha. O Fábio Mendes está falando, Sordô, é o que? É vinho? Bordeaux, sim. Sordô. E ela disse assim, eu tentei fazer com farinha de arroz e não cresceu muito o pão. E o sabor do pão estava azedo. Na verdade, assim, o que faz o crescimento do pão é justamente o trabalho do glúten. Você está trabalhando com uma farinha que ela não tem glúten. Então você vai ter que procurar. Existem já pessoas especializadas em pão sem glúten, que eles conseguem esse crescimento. Qual é o tipo de ferramenta que eles estão usando? Eu não sou especialista em sem glúten, mas você acha hoje na internet cursos, pessoas falando sobre isso, já tem instituições que falam sobre isso, que vai te dar esse crescimento, vai te dar o que você quer. Pronto. Está aqui conosco também o Gladys Stone, grande radialista, está aqui conosco nos prestigiando. O Gustavo Ramos, que maravilha, aprendendo muito. Lucas, qual a culinária do mundo que você admira? Italiana. Tá. Na verdade, eu admiro todas. Na verdade, assim, eu admiro todas. A italiana foi mais uma brincadeira. Eu sou um apaixonado mas uma que pela chama, italiana. mas fora tirando a massa, que é italiana, mas uma que você admira. Eu gosto também. muito da portuguesa, da espanhola. Sim. Eu acho portuguesa, espanhola e italiana, para mim, são as melhores culinárias, para mim, pelo meu paladar, pelo meu gosto, pelo que eu gosto de trabalhar. Nós vamos conseguir fazer a massa de pão? Eu vou trazer, acabou de sair do forno. Esse é um Olha! pão que a gente fiz aqui agora para mostrar a vocês. Nossa, que lindo! Ele está um pouco quente ainda. Lindo! Tempo. É um pão que tem uma casca dura. Esse é um pão de fermento natural. É um pão que tem uma característica um pouco mais dura do que o outro pão. É natural isso dele, porque ele tem a fermentação natural. Olha isso. Crocância. Gente! A fumaça que está ali. Tá vendo? Esse foi um pão feito no forno de casa, no forno normal. Ele está com casca grossa, ele está com crocância, ele tem um alvéolo dentro. Então, assim, é o que eu falo. O pão é você fazer isso. Eu posso dar a receita da massa de pão. Quanto tempo a gente tem ainda? Nós temos 5, 10, 15 minutos. No meu Instagram lá... 10 minutos, porque eu vou terminar a live com 50 minutos, para o Instagram não derrubar. Eu tenho no History receita de pão francês e tenho receita de pão calábria. A receita do pão calábria, ela pode ser usada para fazer o pão sem a calabresa, sem ser o calábria. Ela pode ser usada para fazer o pão de calabresa, que ela vai com calabresa cortadinha. Então, assim, tá lá no History, o passo a passo, tem o videozinho, tem todos os ingredientes. Inclusive, quando eu comecei a postar o passo a passo no History, primeira vez que eu postei o pão francês, eu recebi no outro dia, o rapaz, um seguidor fez um pão, que é o Paulo Bono, escritor até, e ele aí me mandou a foto do pão. Eu falei, pô, cara, bacana, você fez o pão, você fez, fiquei tão feliz que eu consegui cozinhar, eu vou sair para poder comprar uma Heineken, deu vontade de sair para comprar uma Heineken para comemorar. Eu falei, você não cozinha, você cozinha você. Aí ele falou assim, pô, eu faço Nescau, serve. E ele conseguiu fazer o pão do passo a passo lá.
Que legal. Gente, acompanha o É, Lucas. Dá o teu Instagram, Lucas, para o pessoal te seguir. é o chefe Lucas Prédios, que tá aí, esse perfil que a gente está usando Pronto. aí mesmo. Esse que está aí no vídeo. Acompanhe o Lucas para vocês Exatamente, poderem acompanhar as receitas que o Lucas está sempre postando, né? Sempre ensinando para fazer. exatamente. O pessoal está dizendo aqui, gente, deu até fome quando abriu esse pão aí. A dedicação e o amor de Lucas pela gastronomia se traduz nos seus pratos. A Deas Torres está falando aqui. Eu É falei isso dela tem mesmo. pouco tempo, eu não sei se ela estava online aí na época, mas falei dela. Ela mesmo quem dá um direcionamento, ela tenta trazer uma visão da gastronomia bem bacana para os alunos. Ah, que legal. Então, Lucas, temos mais alguma coisa? Eu queria perguntar o seguinte: dentro da culinária brasileira, tirando as massas, qual que te enche os olhos também? Eu sou apaixonado pela mineira e pela nordestina. Pela nordestina, né? Mas a E nordestina é pela tão mineira. vasta, E pela né? mineira, pela Todas. mineira. E pela mineira. Nordestina Então, que eu falo é mais a sertaneja. nesse tempo agora que a gente está passando de pandemia, os restaurantes fechados, como é que vocês estão fazendo? Como é que está funcionando os restaurantes? Já A gente está abriu? funcionando com. Não, não abriu, não tem previsão de abertura. Na verdade, assim, o plano da prefeitura daqui está amarrado de acordo com a ocupação dos leitos. Então, assim, é muito vago a gente saber quando o leito vai atingir a porcentagem correta para poder Hum, fazer a reabertura. A ferramenta que a gente tem hoje é delivery, takeaway muito pouco. Ficamos refém de algumas plataformas de venda, então assim, você encontra nosso cardápio no iFood, que é quem consegue movimentar o mercado hoje, não tem jeito. O delivery próprio ainda é muito baixo, porque o aplicativo traz uma facilidade muito grande para o consumidor, né? sim. Então procura a gente lá no iFood. Aproveitando o ensejo, amanhã é o dia da pizza, a gente vai estar com promoção de pizza no nosso iFood, na nossa entrega própria. E estamos vivendo de delivery com a taxa de Sim, venda para o que a gente vendia muito abaixo do que a gente precisa. entendi. E me diga uma Porque no momento coisa, de se manter próximo do nosso cliente. tá, a Déia está falando aqui, estava desde cedo, meu querido, impossível perder. Cuscuz, moqueca, o pessoal está falando aqui. Eu acho que Eu são as gosto mais da comidas que eles sertaneja. gostam, né? A nordestina, eu gosto da baiana, sou apaixonado. Às vezes eu brinco até que meu dendezômetro baixou, eu preciso comer dendê. Né? Eu tô na terra do dendê, não tem como não gostar de dendê. É. Mas sou apaixonado pela sertaneja mesmo, pelo cuscuz mesmo. É o cuscuz. Ontem mesmo, no jantar, eu peguei um cuscuz, desfiz ele todo e fiz uma farofinha de cuscuz, né? Com a carninha de sertão, com a calabresa, com tempê, com coentro. A cozinha mais sertaneja que eu gosto também. Lucas, fala um pouquinho de quando tudo isso começou, porque a gente acabou passando dessa fase e eu acabei não perguntando sobre isso. Como foi que começou essa brincadeira aí? De você começar a fazer a cozinha, surgir a ideia do restaurante, essas Eu coisas sempre, todas. eu sempre, eu sempre fui ligado, antenado um pouco em cozinha, né? Tipo assim, então, junto com os amigos, alguém tem que ir para a cozinha, tem que fazer. Eu sempre estava nessa brigada, nesse grupo que estava lá para poder fazer isso. No Hum. churrasco era quem assumia a frente, até que a brincadeira começou em casa. Eu resolvi brincar com tio meu, minha mãe, a gente fez assim, a gente vai brincar de dar a volta ao mundo. Ah, Cada semana, de 15 em 15 dias, não foi nem toda semana, foi de 15 em 15 dias, a gente sorteava um país, e aí eu fazia a culinária do país. E a gente ai, dava que uma volta legal. ao mundo para poder ir fazendo, conhecendo, né, abrindo os horizontes, fizemos joelho de porco, fomos para o México, fomos na Argentina, e era bacana que, assim, na época ainda tinha esse negócio de não tinha Spotify, ainda tinha que baixar música. Eu parava, Ah, baixava a música pra gente poder ficar ouvindo durante a noite. A bebida também acompanhava. que legal. Então, assim, foi dessa forma que começou bem bacana. Até que se tornou profissional e eu resolvi adotar a italiana como base. Tá uma cozinha aqui, como eu falei, eu sou apaixonado. Você assumiu. Me diga uma coisa, hoje no restaurante vocês costumam fazer algum evento de comida, alguma coisa assim, em determinada Sim, ocasião, em determinado não só ocasiões, período? como assim, fizemos já jantar de fusione, de convidar chefes para lá para dentro, para a gente poder juntar a
cozinha autoral dele, com a base italiana. Sim. A gente fez um lançamento a gente trouxe uma Cheese Hunter, que é a Flávia, ela é da Deleite Cru, onde ela trouxe alguns queijos da Serra da Mantiqueira, e a gente fez um jantar. Fizemos, na verdade, um estudo de queijos e vinhos, depois eu fiz pratos com queijos que ela trouxe para o evento, né? Uhum. Tá lá no Instagram do Di Luca, quem puder seguir também o Di Luca Salvador, vai ver os eventos que a gente faz. Legal, interessante Né? saber isso. Eu vou colocar também no history sobre isso, sobre esses Bota lá o Di eventos. Luca Salvador, vocês vão ver que tem alguns eventos que a gente faz, que é bem bacana. E a gente está sempre antenado para isso, trazendo novidades, né? Que Sempre joia. fazendo isso. O Gilfredo é um grande psicanalista, está falando aqui. Assim que terminar a pandemia, Cíntia, vem nos visitar. Vou sim, Gilson, vou ter que fazer umas viagens, fazer umas visitas, fazer entrevistas em outros lugares também. Estão me convidando muito. O psicanalista Marcos Souza está falando, essa jornalista está bombando, parabéns, Cíntia Menezes, sempre trazendo novidades. Já sou fã do chefe Lucas. Segue ele lá, Muito Marcos. obrigado. Muito Segue obrigado. ele e segue... Eu não consigo ler os comentários, eu dependo de você para ler, tá, Cíntia? Pela distância que tá eu aqui, eu estou não lendo consigo ler. aqui. Mas pode ficar à vontade aí que eu vou respondendo. Wanda Brito está dizendo que cuscuz com ovo, cebola, calabresa e cebolinha. Deu água na boca agora. É uma delícia, verdade. Gente, repetindo que o sorteio do kit de massas que o Lucas vai fazer vai depender do que vocês vão colocar lá depois que terminar a live, nos comentários. Eu só consigo fazer um sorteio com os comentários lá, porque aqui eu não consigo. Porque depois eu tenho um programa que eu baixei, que eu faço o sorteio, mas só consegue pegar as pessoas que fazem comentário, entendeu? Então, falando mais uma vez aqui, que as pessoas que vão participar do sorteio são as pessoas que vão deixar comentário lá depois da live. Lucas, participa dos camarotes de carnaval? A Wanda está perguntando. Nós fizemos esse ano o Camarote Expresso 222. Tá lá no Instagram do Di Luca também. E foi uma realização surpreendente, porque nós não levamos massas pré-cozidas, nós montamos uma cozinha show, nós cozinhávamos na hora, a receita, levamos os molhos de base, alguns pratos acordados, e no momento eu fazia as apresentações, eu cozinhava, como eu fiz esse camarão aqui agora, eu cozinhava o que dava na telha, o que a gente já tinha de ingrediente, mesclava com buffet, fizemos com coisas veganas da Fazenda Futuro. Nossa, que Foi uma coisa legal. bem dinâmica, bem bacana, o pessoal da Hacienda que vende presunto de Parma, que fabrica essas coisas, mandava pra gente, a gente fazia a produção junto com o produto deles também. Que joia. Então, assim, foi bem bacana, foi muito, muito didático, foi muito bacana. Tem lá, tem vídeos lá, tem coisa assim, foi muito bacana. Atendíamos, o camarote 2 é para 1.500, 2.000 pessoas, era fila o tempo todo, incessante, imagino. fixa demais. Foi muito bacana, muito bacana, muito bacana. Pois. Ó, eu sou prima de Lucas, a Wanda Brito está falando aqui. Oi, Wanda. Tem que ser algum comentário específico? Não, Yu. É qualquer comentário, mas portanto que esteja lá, para poder entrar no sorteio, entendeu? Lembrando que esse kit, Cíntia, ele não está pronto, tá? Eu vou fazer, produzir com sabores de massa especial para o pessoal que está da live. Olha aí, para vocês, especial, ele vai preparar a massa, o kit de massa, e logo que estiver pronto, e o ganhador, eu vou estar logo anunciando amanhã mesmo, tá? No meu history, acompanhe, e acompanhe também o Lucas e o meu. Aí, amanhã eu vou estar postando o ganhador, tá? Não deixem de fazer o comentário. Lucas, nós estamos chegando ao final, infelizmente, passou muito rápido, viu? Já temos aí 50 minutos de live, daqui a pouco o Instagram manda eu terminar. Então, infelizmente, vamos terminar. Muita gente participou dessa live, foi muito bacana. Você está bombando, meu amigo. Obrigado. Fica aberto, o pessoal quiser seguir meu perfil, quiser tirar dúvidas, pode ir lá perguntar. Sim. Estou à disposição de receitas, de mandar, não tem problema nenhum. Pode ir lá perguntar que isso é bacana demais. Eu quero ver todo mundo cozinhando mesmo e trazendo essa alegria que a cozinha consegue passar pra gente. Que legal, Lucas. Muito obrigada pela tua participação, querido. Você abrilhantou aqui a minha noite. Eu que agradeço o convite. Um futuro presente aí, a gente faz outra live mostrando outras receitas, né? Gente, no sábado eu estarei fazendo uma live com a Isaína e com a Janaína, que são duas psicólogas lá de Goiânia. Estaremos falando sobre a mulher do século XXI.
Vamos falar sobre relacionamentos abusivos e outros temas mais. Às 8 horas da noite, aqui, sábado. Lucas, meu querido, muito obrigada. Nos veremos aí em breve em Salvador. Estarei por aí. Se Deus quiser, estarei no seu restaurante, né, se deliciando com suas massas. Muito obrigada e até mais. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Obrigado a todos aí pela atenção aí. Né? E até em breve, viu? Não esqueçam de deixar o comentário lá depois da live, deixar lá nos comentários, viu? Para poder participar do sorteio. Muito obrigada, boa noite e até mais. Tchau, Lucas. Tchauzinho. Agora eu vou comer meu pão, meu camarão, comer minha massa. E a gente vai ficar aqui só com água na boca, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, tchau.